Bom. Estamos todos felizes nessa noite. Vamos aproveitar que nos reunimos, para adorar o nosso Senhor. E com certeza, trazendo adoração a Ele, Ele ficará feliz também, Ele é o primeiro, tem chegado por primeiro. Que possa nós darmos para Ele toda a liberdade. Que Ele possa vir no nosso meio essa noite, falar aquilo que nós necessitamos, se alegrar com os nossos louvores, Vamos nos colocar em pé. Fale com o Senhor um pouquinho. Querido Deus, nosso bondoso Pai Celestial, Senhor, estamos agradecidos, Senhor, a Ti, Pai, por essa noite, Pai, abençoada, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai, de estar nos reunindo, Senhor, aqui, Pai. Nós viemos com um único intuito, Senhor, que é adorar, Senhor, a Ti, Senhor, que é ouvir, Senhor, a Tua voz, Pai. Se há um povo privilegiado, Senhor, esse povo é o que se encontra aqui essa noite, porque eles podem ouvir a Sua voz, Senhor. Quando muitos querem Te ouvir, Senhor, mas não podem, Senhor, o Senhor tem falado, Pai, com esse povo aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Muito obrigado pelo profeta, Senhor, por ter me inspirado, Senhor, por ter usado e por ter colocado cada um de nós, Senhor, nesse dia, Pai, nessa hora em que nós estamos vivendo, Senhor. Os nossos corações estão abertos, Senhor, para a Tua palavra, os nossos ouvidos, Senhor, abertos, Senhor, para Ti, Pai. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, que o nosso louvor possa Te agradar, Senhor, essa noite, Senhor. Que possamos deixar tudo, Senhor, lá fora, Pai. Tudo aquilo que venha atrapalhar, Senhor, os pensamentos, serviço. Aqui não é lugar para isso, Senhor. Aqui nós queremos estar rendidos, Senhor, a Ti, Pai. Pronto, Senhor, para ouvir, Senhor, porque certamente o Senhor vai falar, Pai. E quando o Senhor falar, Senhor, eu quero estar com o meu ouvido, com o meu coração, Senhor, atento, Pai. Não quero perder nada, Senhor, que o Senhor trouxer para nós, Senhor, essa noite. Abençoa cada irmão, Senhor, que entrou nessa porta aqui. O Senhor sabe aquilo que cada um necessita, Pai. O Senhor abençoa a vida de cada um. O Senhor abençoa aqueles que gostariam, Senhor, de estar aqui, mas não puderam estar, Senhor. Que as Suas bênçãos possam alcançar, Senhor, cada um desses irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos essa reunião, Senhor, tudo nas Tuas mãos, Pai querido. Amém. Amém, Senhor. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue abençoando essa noite. Amém. Muito bom
Ele morreu por mim. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.
aquele sacrifício sanguinário, aquele cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados. Através desse sacrifício, através desse sangue, através dessa obra redentora que o Senhor realizou por cada um de nós, nós temos agora acesso livre a essa bendita presença do Senhor. Por isso que nessa noite nós estamos aqui confiantes, ó Pai, segundo aquilo que o Senhor disse na tua palavra, nós deveríamos nos aproximar do Senhor com essa certeza de que o Senhor existe, de que o Senhor é galardoador. O Senhor está aqui para nos abençoar. Aleluia. O Senhor está aqui para nos libertar, para nos curar. O Senhor está aqui para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém. Então nós nos submetemos, ó Pai, a esse grande poder, a essa grande autoridade do Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que tem pelejado por nós. E a peleja do Senhor não é uma peleja que termina em decepções, Glória a não Deus. é uma peleja que termina em derrotas para o Senhor, mas o Senhor é esse poderoso libertador. O Senhor é esse poderoso conquistador. O Senhor é esse que tem se colocado acima dos céus e da terra, acima dos anjos, para mostrar que o Senhor venceu todas as coisas. Então nós adoramos ao Senhor nesta hora e pedimos que as misericórdias do Senhor elas sejam abundantes aqui no nosso meio, Pai. Eu oro para que cada um que entrou aqui nesta noite, Senhor, eles possam sair recompensados, eles possam sair ajudados, eles possam ter, Senhor, resposta daquilo que eles precisam de uma resposta, que eles possam sair daqui, Senhor, com uma solução daquilo que eles precisam de uma solução, porque o Senhor sempre abençoa os seus filhos. E o Senhor está sempre interessado em nos abençoar muito mais do que nós estamos esperando ser abençoados, porque o Espírito do Senhor ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós mesmos não sabemos o que pedir, nós não sabemos como pedir, nós não sabemos o que é bom para nós, mas o Senhor é aquele que sabe. Amém. O Senhor é aquele que conhece toda a estrutura do homem. O Senhor conhece todos os planos do homem. O Senhor conhece toda a nossa formação. E o Senhor é aquele que sabe como nos ajudar. Então ajuda-nos, Senhor. Nós estamos aqui submissos ao Senhor, esperando esse poderoso Espírito Santo abrir esses canais celestiais da palavra do Senhor, com o poder de Deus, e nos abençoar de uma maneira muito especial. Ajuda-nos, Pai. Nós damos boas-vindas ao Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pelas misericórdias benditas do Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, grandioso Deus. Boa noite a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Aqui são os visitantes. Nós temos aqui vários irmãos visitando. Eu gostaria de mencionar aqui, cumprimentar a todos eles, dizer que para nós é uma grande bênção de Deus ter os irmãos aqui conosco, uma noite de adoração, uma noite de comunhão, uma noite onde o Espírito de Deus ele está interessado em abençoar a sua vida e abençoar a minha vida. Estamos visitando o José Luciano Balbino Filho. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Também Rua, né?
abençoe. Rafaela Nascimento dos Santos Elias. Rafaela Nascimento dos Santos e o Elias, é que eu emendei aqui. Aqui está Rafaela Nascimento dos Santos e ali está o Elias, me perdoe. Eu emendei aqui, né? Aí não dá certo, né? Mas que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Amém. Que a graça de Jesus Cristo possa continuar com todos, né? Amém. Nós estamos aqui pela graça do Senhor, depois de um bom tempo, né? Mas Deus nos deu o privilégio de retornarmos aqui. Nós estamos retornando de um abençoado encontro, pastores. Eu creio que os irmãos tiveram a oportunidade de ver pelo menos as fotos, né? Os irmãos tiveram a oportunidade de ver todos os cultos, o trabalho que foi feito ali, pelo menos as fotos, né? Elas demonstram, né? Dizem que uma imagem ela vale mais que 1000 palavras, né? Então, quando os irmãos olham e veem as fotos ali do encontro, os irmãos terão uma pequena noção do que realmente aconteceu ali. Eu estava conversando com o irmão da Jana. O irmão da Jana é o nosso diácono ali, já esteve aqui. Os irmãos se lembram dele, alguns se lembram do irmão da Jana, ele esteve ali também, como o irmão José, o irmão Elias, e as famílias, né, estiveram ali também. O irmão da Jana estava falando que é algo muito certo, né? Que quando você assiste esses cultos através da internet, você consegue ter uma pequena visão, realmente, uma pequena visão do que Deus ele fez. Tá? Você não tem uma noção realmente do que Deus ele fez lá, a menos que você esteja lá. Aquela atmosfera, a forma como o Espírito de Deus ele trabalhou, foi algo realmente impressionante. A liderança do Espírito de Deus, desde as reuniões internas, a maneira como o tema ele foi sendo estruturado, construído, né? Estava mostrando ali acerca desses pastores, que eles são homens segundo o coração de Deus. Amém. As reuniões internas, elas giraram em torno desse assunto, né? Homens, pastores, que eles são segundo o coração de Deus. Homens que eles não têm realmente que se envergonhar, são homens, eles foram levantados por Deus com uma missão especial. E nós não podemos realmente ser esses homens aprovados por Deus, escolhidos por Deus, aprovados por Deus, a menos que nós deixemos que a palavra do Senhor ela possa controlar todas as coisas, porque nós mesmos não temos uma mensagem, nós somos apenas um que Deus levanta, e Deus então ele capacita esse um, e esse um ele é usado em prol dos filhos de Deus, e eles são abençoados. Então é só essa a participação desses homens, é um que Deus usa, porque se Deus deixa de usar esses homens, eles simplesmente se tornam absolutamente nada. Então nós ficamos muito felizes de ver como Deus ele está elevando a visão desses pastores, né? E fazendo com que aquela visão, aquela ideia de que os homens eles são importantes, porque houve um tempo em que nós tínhamos assim uma abordagem exagerada acerca desse assunto, né? E nós considerávamos os homens acima daquilo que eles deveriam ser considerados, e isso então fazia com que havia uma mistura, e homens eles estavam ocupando um lugar que era devido somente a Jesus Cristo. Esses homens eles estavam ocupando esses lugares, e isso foi uma das causas de nós termos tantos prejuízos, né? Nós não sermos ouvidos nas nossas orações, nossos cultos, eles não serem cultos que realmente Deus ele podia operar de uma forma total e completa, mas Deus tem dado para nós essa bendita graça de nós entendermos que Jesus Cristo ele reina sozinho, ele não precisa realmente da ajuda de ninguém. Ele de fato, ele é o autor e o consumador da fé, ele é o autor e o consumador da obra. Foi ele que pisou o lagar da ira de Deus, foi ele que pagou o preço, ele foi o único digno. Quando Apocalipse capítulo 5 mostra que não havia absolutamente nenhum homem que era digno, ele foi aquele que se apresentou não apenas como aquele que tinha dignidade para ele cumprir esse trabalho de um redentor, de um parente redentor, mas ele tinha também vindo de uma grande batalha, ele tinha vencido, ele pagou o preço,
ele deu a sua própria vida, ele tinha poder para dar a sua vida, e depois ele tinha poder para tornar a reavê-la, e ele então permanece como o nosso poderoso Conselhor, aquele que é o que tem autoridade, é aquele que tem domínio sobre a sua obra, sobre a sua igreja, é aquele que tem todo o poder, é aquele que pode fazer de cada um de nós aquilo que ele quer fazer. Amém. Então, desde que nós entendemos essas coisas, então Deus ele pode agora fazer com que essa igreja ela possa dar um grande salto, né? Um salto de fé, um salto realmente de entendimento, de revelação, e é isso que Deus ele está fazendo. Deus ele está nos tirando de um conceito assim muito rudimentar. O apóstolo Paulo, depois de pregar a sua mensagem, depois de ensinar as pessoas por longos anos, depois de ele usar aquele poderoso dom que Deus colocou sobre ele, aquele dom apostólico, ele era um poderoso mestre. Paulo, ele era um homem que ele tinha destreza para ele ensinar a palavra, para ele colocar a palavra de uma forma que as pessoas realmente elas não tinham dúvida de que aquilo que Paulo estava colocando era algo que era importante para as suas vidas. Mas depois nós encontramos Paulo advertindo aquelas pessoas, ele falou assim: até quando vocês dependerão do leite? Até quando vocês deveriam já ser mestres por causa do tempo, mas vocês ainda estão precisando do leite racional, vocês estão precisando ainda dos rudimentos da mensagem. Então essas coisas elas vão ficando para trás, né? E Deus ele vai elevando nossa visão para nós realmente estarmos buscando as coisas mais profundas de Deus, visto que nós estamos agora olhando e encarando o arrebatamento com uma visão totalmente diferente da visão que nós olhávamos lá atrás. Deus ele tem trazido isso muito mais perto de nós. Nós temos visto que esse arrebatamento ele é um acontecimento que ele tem uma conclusão, mas ele está em processo de uma forma diária. Uma das coisas mais importantes, que parece que é uma repetição, eu tenho falado sobre isso, mas uma das coisas mais importantes para um cristão, e eu estou aqui falando para cristãos, amém. Nós estamos aqui porque nós estamos interessados em saber sobre a nossa condição, saber como que nós estamos com Deus, sim. O que Deus pensa acerca de nós. Amém. O profeta ele chega a dizer assim: o problema da igreja é que ela deixou de se preocupar com o que Deus pensa dela, e eles começaram a se preocupar com o que o mundo está pensando acerca dela. Ele está falando acerca da igreja nominal. O profeta não estava colocando aquilo propriamente para os eleitos, aqueles que eles estão caminhando diariamente nas pegadas de Jesus Cristo, mas isso é algo para nos chamar a atenção, porque nós temos que estar preocupados diariamente com o que Deus ele pensa acerca de cada um de nós. Amém. A coisa mais importante para um cristão é pensar assim: o que Deus ele pensa acerca de mim. É verdade. Será que Deus ele está aprovando aquilo que eu estou fazendo? Será que Deus ele está se agradando da minha vida? Será que realmente a minha vida ela está sendo apreciada pelo Senhor? Será que o meu falar, será que a maneira como eu expresso as minhas palavras, e você traz isso através de um nível assim familiar, e de um nível onde de fato você se encara como um ser humano, porque a mensagem ela se tornou muito sobrenatural, e às vezes nós pregamos certas mensagens e a impressão que se tem é que ela fica muito distante das pessoas. Parece que ela está muito distante, parece que as pessoas não conseguem realmente entender aquilo através de um relacionamento, através de uma interação entre Deus e o homem. Parece que fica assim uma coisa muito distante. Mas Deus, Ele está trabalhando para que nós possamos realmente encarar essas coisas de uma maneira pessoal, porque a salvação ela é pessoal. Então, o que eu ia mostrar para os irmãos aqui, para nós encerrarmos essa primeira parte, né, é que eu tenho pensado acerca dessa vida diária. O profeta prega uma mensagem: experiência pessoal com Jesus Cristo, ou experiência pessoal com Deus. É uma experiência pessoal de tal maneira
que você se preocupa diariamente se aquele dia que você viveu, ele de fato, em toda a sua extensão, ele está dentro daquilo que Deus ele estabeleceu como algo que agrada a Ele. Você começa agora a ter uma percepção diferente, você começa a ter pensamento diferente, você começa a entender as coisas de uma forma diferente. Eu estava lendo algo hoje de manhã, e eu já disse para os irmãos acerca de como nós que pregamos a palavra, nós nos comportamos, que você estuda, você se prepara, você busca a Deus, porque você tem uma responsabilidade para com as pessoas, mas sobretudo, nós somos pessoas que também nós precisamos ser alimentados por Deus. Nós precisamos também ter o nosso culto diário, nós precisamos ter a nossa vida com Deus. Então eu tenho isso, eu tenho os meus momentos com Deus, que aqui não são momentos assim que eu estou ali preocupado com as pessoas em si, né, nesse ponto, mas eu estou preocupado comigo, com a minha própria alma, pensando: Senhor, me ajude, tenha misericórdia, eu estou aqui para alimentar a minha alma. E eu estava lendo então o Salmo capítulo 37, um salmo extraordinário, e eu poderia pregar só sobre esse salmo hoje, e tomando cada ponto, né, cada versículo aqui, e destacando para os irmãos, mas eu quero aqui só destacar algo aqui, que o salmista da Bíblia, ele está falando que para mim isso foi algo assim, tão grandioso. Deixa eu ver se eu encontro aqui, só para mostrar para os irmãos, isso realmente são coisas que nos agradam, né, que nos ajudam, a forma como ele coloca aqui, é nesse salmo aqui, o 37, versículo 25, que no 23 aqui, que ele diz assim, ó: os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. No 24 ele diz assim, ó: ainda que essa pessoa caia, porque nós ficamos muito preocupados, como se nós fôssemos pessoas que nós somos super homens, super mulheres. Eles projetaram para nós, através desses filmes, desses desenhos, e a Marvel, ela colocou na cabeça das pessoas uma infalibilidade, e colocou ali como que se o ser humano ele fosse uma máquina, e ele não pudesse nunca errar, nunca falhar. Deus, ele nunca exigiu de mim, ele nunca exigiu de você que nós fôssemos pessoas infalíveis. Deus nunca exigiu de nós isso. Sim, é verdade. Porque nós somos humanos. Sim. A Bíblia chega a mostrar que o nós, ele reconhece nós como sendo fracos. Nós somos seres humanos, nós falhamos, nós temos, às vezes, nós ainda temos altos e baixos, nós estamos lá em cima, de repente, você está lá no pezinho, assim como estava Elias. Elias foi o grande profeta, dificilmente nós poderíamos comparar algum profeta na altura do profeta Elias. No entanto, você encontra aquele homem no pezinho, ele estava contrariando o plano de Deus, porque ele estava pedindo a sua própria morte. Não era aquilo que Deus queria para ele naquele momento, não era esse o plano de Deus, porque esse homem, ele nem viu a morte, ele foi recolhido sem ver a morte. No entanto, ele estava ali embaixo do pezinho, decepcionado, amedrontado, pedindo a própria morte. Ele estava dizendo assim: Senhor, o plano do Senhor, ele não é tão grande como o meu plano, porque ele estava como que tentando interromper aquilo que Deus estava fazendo. Esse é o homem, essa é a humanidade. Todos nós temos essas coisas. Todos nós, em alguns momentos, nós nos encontramos dessa maneira. Nós não estamos lá no cume da montanha todo o tempo. Você vê que Jesus, ele estava lá em São Mateus 17, ele estava lá no monte da transfiguração, lá em cima, aquela atmosfera, a transfiguração de Jesus, as vestes resplandecentes. Jesus, ele estava olhando para aquilo, os discípulos, Pedro, ele quis fazer 3 tabernáculos e todas aquelas coisas, mas os irmãos veem que depois eles precisaram descer lá embaixo, no pé da montanha, onde havia pessoas com epilepsia, haviam pessoas que estavam duvidando, haviam pessoas que elas tinham problemas de casamento e divórcio, haviam pessoas que elas tinham enfermidades diversas.
Eles desceram lá. Assim é a nossa vida. Às vezes nós estamos lá em cima no monte da transfiguração, às vezes você desce. E a Bíblia, ela está colocando algo aqui muito importante para nós entendermos que a questão não é nós cairmos, mas a questão é nós não permanecermos caídos, porque há um Deus sempre pronto para nos levantar. Amém. Esse Deus, ele está interessado em levantar os seus filhos. É verdade. Ele está interessado em caminhar juntamente com você, juntamente comigo. Nós enfrentamos muitas lutas, principalmente nos dizem que nós estamos vivendo, está se tornando difícil nós sermos um cristão, está se tornando difícil nós enfrentarmos as animosidades que Satanás ele coloca diante de nós. São atmosferas difíceis, são situações difíceis. Então nós somos seres humanos, mas Deus, ele proveu para nós um Salvador, ele proveu para nós um Redentor, Amém. ele proveu para nós um parente próximo. Amém. E esse parente próximo, ele experimentou tudo o que nós experimentamos. Irmãos, isso é algo tão especial. Aleluia. Porque quando você se coloca diante de Deus, quando você ajoelha no seu quarto ali, na sua casa, e você começa a falar com Deus, você sabe que Deus, ele é um homem também. Ele sabe o que significa aquelas palavras que você está falando. Ele sabe o que significa o choro. Eu ouvi uma mensagem há muitos anos atrás, e eu nunca mais esqueci uma frase que foi citada. Foi uma mensagem poderosíssima, uma daquelas mensagens que o Espírito de Deus, ele começa a visitar a igreja assim de uma maneira grandiosa, e você sente, essa é uma das maneiras que do lado de cá, você consegue sentir uma parte do que eles sentiram lá. Eu estava do lado de cá, e eu senti aquilo que Deus estava fazendo do lado de lá. E aquele homem, aquele pastor, ele estava dizendo assim, no ponto mais elevado da sua mensagem, ele está dizendo assim: as lágrimas é uma linguagem que Deus entende, porque as lágrimas, elas não emitem palavras. Glória a Deus. As lágrimas são só lágrimas, elas refletem às vezes uma pessoa decepcionada, triste, uma pessoa melancólica, uma pessoa que passou por muitos problemas. Só que ele diz assim: Deus, ele é um especialista para entender o que significa cada lágrima. Glória. Essas lágrimas, elas representam algo, elas têm um significado, elas têm uma frase naquilo. E Deus, ele entende isso. Então, quando você sabe que você está diante de um Deus, que ele sabe o que significa as lágrimas, ele sabe o que significa o que você está passando, sem que nem mesmo você possa dizer aquilo de uma forma clara, porque às vezes nós não conseguimos. Às vezes você não consegue expressar para Deus, você não consegue expressar para o seu irmão, você não consegue expressar aquilo para o pastor, você não consegue expressar aquilo para o seu pai, mas Deus, ele é um que ele entende, que ele sabe o que significa as lágrimas. Aleluia. Os irmãos se recordam quando o profeta, ele fala sobre aquele garotinho que ele estava orando, ele passou por aquela situação, ele perdeu os seus pais, ele estava numa casa de adoção, depois ele foi adotado por uma família, aquela família não era muito boa com ele, eles não tratavam ele muito bem, e ele então, ele estava procurando uma forma de colocar o seu problema diante de Deus. Ele estava procurando expressar aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava passando diante do Senhor, mas ele não conseguia, porque ele não foi instruído como ele deveria orar. Assim como o irmão Branda, quando ele começou o seu ministério, os irmãos se lembram que o profeta, ele não sabia como orar. Ele viu um quadro na parede uma vez, de uma pessoa ajoelhada numa cadeira, e ele estava como que orando ali, com as suas mãos assim, e o profeta, ele tentava fazer daquela forma, e ele não conseguia. Ele pensou assim: eu vou escrever uma carta para Deus, e eu vou colocar aqui em minha oração, porque certamente Deus, ele sabe ler, e eu vou pendurar essa carta lá no mato, porque ele gostava do mato, ele sabia que Deus, ele estava na natureza, porque ele se sentia tão bem com a natureza, e ele quis escrever uma carta, e colocar aquilo em algum arbusto, em alguma trilha de veados, né, como o profeta falava. Ele era um caçador de veados. Talvez Deus, quando ele passar por aqui, ele vai tomar essa carta e ele vai ler. Eu vou assinar meu nome ali, para que ele saiba que eu escrevi essa carta. Os irmãos se lembram que o profeta, ele estava procurando fazer isso. E esse garoto, ele não sabia como orar, porque ele era muito maltratado no lugar onde ele estava. Então um dia ele estava ajoelhado em um determinado lugar,
ele estava citando o alfabeto. E ele começava no A e ele terminava lá no Z. Depois ele vinha de novo. E ele estava citando o alfabeto. E um homem que ele estava passando por ali, ele ouviu aquele garoto citando o alfabeto. E ele foi até onde estava o garoto. Aquele homem, ele era um cristão. Ele perguntou: escuta, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Você está citando o alfabeto? Ele disse assim: eu estou procurando contar para Deus a minha história, só que eu não sei orar. Mas eu penso que Deus, ele pode juntar essas palavras, essas letras, e conectar, porque ele entende sentimentos. Ele sabe o que eu sinto. Ele sabe o que está dentro do meu coração. Ele vai tomar esse alfabeto e ele vai saber o que significa as decepções, os lamentos. Ele vai saber o que está dentro do meu coração e ele vai me ajudar. Assim nós nos encontramos muitas vezes. Nós não temos muitas palavras, mas Deus, ele sabe o que está dentro dos nossos corações. Amém. Deus, ele entende sentimentos. Aleluia. Deus, ele entende fisionomia. Deus, ele entende de gemidos, de dor. Deus entende de lágrimas. Glória a Deus. Então isso, irmãos, faz com que nós nos tornemos pessoas descansadas diante do Senhor. Sim. Aleluia. Porque nós sabemos que esse Deus, ele sempre vai nos entender. E esse Deus nunca, ele vai se decepcionar de tal maneira que Deus vai nos abandonar. Glória a Deus. Então aqui está dizendo assim, ó, observe o que ele diz aqui, ó. Ainda que caia, vamos colocar assim, ó, ainda que eu caia, ainda que você caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aleluia. Sabe o que significa isso? O profeta, ele conta algo, que a sua casa, ela era muito lisa, o chão, ele era muito liso, e a sua esposa tinha passado cera no chão, e havia tapetes na casa, como que as irmãs colocam tapetes em alguns lugares, e o seu filho de madrugada, ele estava com muita sede, ele acordou, e ele começou a dizer: papai, eu estou com sede, papai, eu estou com sede. E o irmão Branco, algo assim: filho, mas espere, o dia está amanhecendo. Mas aquele garoto, ele estava com muita sede. Ele disse: se você vai lá e pegue água, o papai está aqui. Mas ele queria que o seu papai fosse com ele até onde estava o pote de água. Ele insistiu com ele, até que o irmão Branco levantou o sonolento, como que coçando os olhos, segurou na mão daquele garoto. E quando ele estava passando pela sala, o seu pequeno filho, ele pisou naquele tapete e ele escorregou. E quando ele escorregou, o profeta sustentou ele pelas suas mãos. E o irmão Branco pensou assim: Senhor, me ajude que sempre que eu escorregar, sempre que eu tropeçar com os meus pés e que eu estiver prestes a cair, que haja uma mão para me sustentar. Amém. Que haja uma mão poderosa como essa para me segurar, para que eu não caia. E que se eu cair, Senhor, essa mão, ela me levantará. Filho, levanta, porque eu estou aqui. Então é isso que nós queremos, irmãos. Nós queremos esse Deus que não seja um Deus distante. Amém. Por muito tempo, Deus, para alguns de nós, ele foi um Deus um tanto distante. Mas essa experiência pessoal é o que está nos movendo agora, porque nós queremos um Deus de perto. Amém. Nós queremos um Deus de perto. Nós queremos aquela experiência do Júnior. Lembra do Júnior, que ele estava lá no sótão? Glória a Deus. Eles eram cristãos, eles serviam a Deus, eles iam na igreja, e o pastor falava sobre Deus, e ele amava Deus, ele pensava: Deus é maravilhoso. Ele cria em Deus, ele sabia que Deus era aquilo e muito mais do que aquilo. Até que ele vai para sua casa, e naquela noite uma grande tempestade começa a cair sobre aquela região, e relâmpagos e chuva forte, e ele começa a chamar a sua mamãe: mamãe, eu estou com medo. Ela dizia assim: Júnior, fique em paz, Deus está conosco. Ele dizia: mas mamãe, eu estou com medo. Eu disse: não, mas Deus está conosco, Deus está aqui, meu filho. E ele insistiu até que a sua mãe, ela foi até onde ele estava. Ele disse assim: filho, você não ouviu o que o pastor prega? Deus, ele está conosco, Deus nos guarda, filho, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar com medo. Ele disse assim: mas mamãe, eu gostaria tanto de ter um Deus de pele, eu gostaria tanto de ter um Deus que eu pudesse abraçá-lo,
porque o que ele queria era abraçar a sua mãe, porque a sua mãe, ela representava Deus para ele. O que nós queremos, irmãos, é um Deus de perto. Amém. É um Deus que pode nos entender. Não é um Deus de longe. Não é um Deus que você sai, você olha para as estrelas e você começa a olhar para as estrelas e pensa assim: Deus, Ele está muito além dessas estrelas. Deus está muito longe. Não, Deus, Ele é um Deus que Ele está perto. Tão perto que Ele ouviu a sua oração. Ele ouviu a minha oração. Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o seu clamor. Esse Deus, Ele está tão perto que Ele pode ouvir aquilo que está dentro da sua alma. Amém. Porque o profeta diz que Deus, Ele ouve os nossos pensamentos muito mais alto até mesmo do que as nossas próprias palavras. Amém. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe o que eu estou enfrentando. Eu não estou aqui, irmão, dizendo coisas por dizer. Eu passo por lutas também. Eu passo por aflições. Eu passo por situações difíceis. Eu passo por situações que os grandes amigos que eu tenho grandes amigos na nação. São homens fiéis, são homens que, se eu peço ajuda, eles me ajudam. Mas eu tenho problemas, eu tenho certas situações que a minha esposa não pode me ajudar, os irmãos não podem, os amigos pastores que eu tenho não podem me ajudar. Mas aí eu dobro os meus joelhos e eu tenho um amigo perto, eu tenho um amigo que eu posso dizer: Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Aleluia. É esse amigo presente, esse amigo fiel. É esse Deus que nunca está cansado, esse Deus que nunca está enfadado de nós, esse Deus que pode nos ouvir. É nós, irmãos, é nós que muitas vezes negligenciamos Deus, mas Deus, Ele está sempre pronto. Deus, Ele quer ouvir. Irmãos, Deus, Ele gosta de ouvir a nossa voz. Amém. Glória a Deus. Às vezes você ouve uma pessoa e fala assim: o irmão fala demais, a irmã fala demais. Às vezes o pastor fala demais. Às vezes nós cansamos de ouvir uma pessoa, mas Deus, Ele nunca se cansa. Aleluia. Deus, Ele quer te ouvir mais. Deus, Ele quer ouvir você em sinceridade diante dEle. Amém. Pessoas que realmente se colocam diante do Senhor. Abre o seu coração, abra o seu coração para Deus. Por isso que Jesus, Ele fala sobre entrar no quarto e fechar a sua porta. O profeta, ele diz isso: entra no quarto. Irmãs, mães, leve seus filhos para a escola, entra no seu quarto, fecha a porta e comece a fazer contato com Deus, para você ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a bendita voz de Jesus Cristo. Amém. Isso transforma as nossas vidas. Isso tira as tensões. Isso faz com que os problemas, eles se tornem fáceis de nós passarmos por eles. Isso faz com que realmente a nossa jornada, a nossa caminhada, ela se torne muito mais fácil, porque Deus é aquele que está juntamente conosco, é aquele que aparece. Só que muitas vezes nós não conseguimos interpretar a forma como Ele está manifestado em nós. Aqueles discípulos de Emaús, eles tiveram por um dia todo Deus andando juntamente com eles, mas eles não sabiam que Ele estava em uma outra forma, Ele estava em uma outra máscara. Eles tinham mudado de máscara, tinham mudado de forma. Era Deus mudando de forma. Esse Deus, Ele muda de forma. Esse Deus, Ele está mais uma vez mudando a sua máscara para Ele nos ajudar. Às vezes, irmãos, às vezes Deus, Ele se apresenta para você através de um filho, através de um irmão, através da esposa, através do esposo. E você ora, e você espera Deus responder algo para você. Aí Deus vem e Ele fala claramente. E você ouve aqui e fala: não, mas isso não combina com aquilo que eu quero. Aí você ora mais uma vez. Aí Deus envia uma outra pessoa e fala a mesma coisa. É Deus que está respondendo, mas nós pensamos assim: não, mas isso não combina com aquilo que eu estou esperando. Deus, Ele está respondendo. Então isso falta da nossa parte mais sensibilidade para nós entendermos que Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele fala. Deus, Ele não nos deixa sem uma resposta. Amém. Não foi isso que o profeta disse? Ele disse assim: Deus, Ele nunca deixou de responder uma oração que eu fiz. Amém. Ou Ele nunca mostrou, falou, por que Ele não respondeu aquela oração, por que Ele não me atendeu da forma como eu estava buscando e da maneira como eu estava pedindo. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aí no 25 diz assim: ó, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência
a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Mas não é esse o ponto que eu queria destacar para os irmãos. Se eu achar aqui, irmãos, eu não queria só ler por causa do nosso tempo, eu queria só tomar aqui um pouquinho do assunto que eu já estou pregando, para que os irmãos também possam ser ajudados aqui. Mas se eu não encontrar, não tem problema. Mas é algo que eu achei assim muito apropriado, muito bonito. E isso realmente são coisas, né, que nos ajudam muito, né? Deixa eu ver aqui. É que eu não pensei em falar sobre isso, irmãos. Glória a Deus. Não tem problema. Se depois eu encontrar, eu falo para os irmãos. Eu creio que esse ponto aqui já foi muito especial. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar em pé. Hoje é um culto de comunhão que está sendo. Talvez eu nem devesse entrar nesse assunto, mas apenas para nós falarmos um pouquinho sobre essa grande e poderosa voz de arcanjo, porque isso tem impactado o meu coração. Eu tenho lido sobre isso, eu tenho visto sobre isso, eu tenho olhado e visto a maneira como Deus ele tem trabalhado depois que os selos eles foram pregados, e como que Deus ele tem realmente se interessado em mostrar que Ele está nos levando para essa glória da Shekinah. Ele está nos levando para esse quartinho secreto. Ele está nos levando para essa tenda. É nesse lugar onde Ele vai interpretar para nós a sua palavra. Ela não é interpretada fora de um outro lugar. Por muitos anos nós tentamos interpretar essa visão da tenda, mas essa visão da tenda, irmãos, ela está sendo interpretada, pelo menos de uma parte dela, está sendo interpretada nas nossas próprias vidas. Amém. Aquele hino que aqueles irmãos fizeram sobre filho de peixe, peixinho é, e eles falam sobre a tenda, que não havia lugar para ninguém, a não ser para o profeta, para o anjo e para aqueles que entravam lá e saíam curados. É isso que Deus está fazendo. Essa tenda somos nós mesmos. Amém. Essa é a tenda de pele. Essa é a máscara que Deus está usando nessa hora. Por que só há lugar para o profeta e para o anjo do Senhor? Só há lugar para essa mensagem? Esse sétimo anjo, ele trouxe uma mensagem que essa mensagem, ela está mudando a nossa concepção, ela está mudando até mesmo a nossa forma, e essa mensagem, por fim, ela mudará o nosso corpo. Essa mensagem, ela mudará, ela transformará esse corpo. Então, esse poder vivificador, essa coluna de fogo, ela tem entrado dentro de nós. Então, isso mostra o que significa essa visão da tenda. Nós vamos tomar primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, apenas o versículo 16, apenas para nós termos uma pequena base aqui, uma pequena escritura, apenas para nós citarmos algo aqui na mensagem. Eu creio que Deus ajudará muito, né? Nos abençoará bastante. Amém. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, onde diz assim, ó: porque o mesmo Senhor, Ele descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Graças ao Senhor, os irmãos se assentem. Essa grande escritura, eu tenho tomado essa escritura juntamente com Romanos capítulo 8, e eu tenho lido, eu tenho procurado ler essas escrituras e pregar sobre ela juntamente com a mensagem. A última vez que eu vim aqui, eu já estava com esse assunto, falando sobre o selo da Páscoa, falando sobre esse poder da ressurreição de Jesus Cristo, e tomando isso e procurando alinhar isso dentro da plenitude da redenção, porque a redenção, ela não pode ser entendida como uma coisa diferente da mensagem, porque a mensagem, ela é esse mistério tríplice. Quando você toma essa mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado,
Deus, Ele está chamando a nossa atenção para nós olharmos e vermos que Deus, Ele tinha um plano na sua mente. E esse plano, Ele passava por nós. Amém. Deus, Ele não fez um plano sem que nós pudéssemos ser inclusos nesse plano. Aleluia. É por isso que o profeta, depois de pregar os selos, ele prega essa grande mensagem. E ele começa a mostrar nessa mensagem sobre esse tríplice mistério de Deus. Amém. Esse grande desejo que Deus tinha em morar dentro do homem, em fazer do homem a sua morada. Ora, por que Deus, Ele queria morar dentro do homem? Ele queria morar dentro do homem, porque esse sempre foi o seu plano. Deus, Ele sempre quis fazer dessa forma. Amém. Porque Deus, quando Ele era o grande Elohim, o auto-existente, aquele que existe por si próprio, aquele que não depende de conselho de ninguém, aquele que não pode nem ser visto, Deus, Ele não podia ser tocado, Ele não podia ser entendido, Ele não podia ser considerado. Esse Deus agora, que Ele existe por si próprio, para nós como homens, é muito difícil nós pensarmos em um ser que ele existe por si próprio. Ele é o auto-existente. Porque tudo que nós vemos teve um princípio, tudo que nós vemos teve uma origem. Aí quando você começa a pensar em Deus, que Deus, Ele é esse auto-existente, Ele não pede conselhos para ninguém, esse Deus nunca falha, esse Deus nunca erra, esse Deus nunca se decepciona, esse Deus nunca se atrasa, esse Deus nunca se adianta. Quando Ele desce lá em Samaria, quando Ele manda os seus discípulos seguir um pouquinho adiante, porque eles iam comprar alguns alimentos, e Ele disse: se vocês vão, e é necessário que eu passe em Samaria. Quando Ele chega lá, Ele chega na hora certa, no momento certo. Ele espera a pessoa certa, aquela mulher do poço que nós tanto pregamos sobre ela. Esse Jesus, Ele encontra ela exatamente num ponto exato. Agora, para uma pessoa Ele conseguir fazer um cálculo para que Ele possa encontrar uma pessoa no momento certo, num dia específico, numa hora específica, sem se decepcionar, sem considerar que essa pessoa ela pode se atrasar, ou que essa pessoa foi mais cedo, ou que ela não foi hoje. Ontem eu tirei água suficiente, hoje eu não preciso tirar água. Essa pessoa ela só pode ser Deus. Só para os irmãos terem uma noção desse poder de Deus, e como Deus Ele expressa a sua grandeza através da natureza, porque Deus Ele está operando em nós uma grande metamorfose. Metamorfose é uma mudança quando um ser ele muda de uma forma para uma outra forma. O profeta ele fala sobre a condescendência de Deus. Essa condescendência era uma metamorfose. Deus ele estava mudando de forma, de tal maneira que ele pudesse agora se tornar um parente próximo. Os irmãos observarem e verem a forma como Deus ele estabeleceu todas as coisas. Eu estava ouvindo acerca de um documentário, eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso. É um documentário sobre uma borboleta chamada Monarca. O nome dela é Monarca. A irmã já viu? Nesse documentário eles mostram a forma, é um inseto migratório. Então ele está migrando de um lugar para o outro. Vamos colocar que ele sai do Brasil e ele vai até o México. Ele sai de um determinado país aqui. Eu sei que a trajetória dele é muito longa, dessa borboleta. Só que essa borboleta ela tem poucos dias de vida, e a velocidade que ela voa, é impossível essa borboleta ela sair desse ponto e aparecer nesse ponto. Só que essa borboleta, o que ela faz? Ela tem um GPS, ela tem aquela trajetória dentro dela.
ela nasce com aquilo. E ela transmite aquela trajetória para o seu descendente. Então, ela voa, vamos colocar que ela voa, ela faz um percurso, ela sai daqui, ela faz um percurso de 2 dias, 3 dias, e depois, quando chega nesse ponto aqui, ela voou, vamos colocar 3 quilômetros. Aí, ela entra num processo de mudança, e ela começa agora a entrar no processo em que ela vai se transformando em uma larva, e daquela larva sai uma outra borboleta, e aquela borboleta, depois que ela sai dali, daquele casulo, ela continua desse ponto aqui, o mesmo trajeto dela, e ela vai fazendo mais os 3 quilômetros, mais uma vez, ela entra no casulo, daquele casulo sai uma outra borboleta, e aquela borboleta, se você for ver no documentário, são 2 seres, eles se fundem em um único ser, depois eles fazem o trajeto, até que o tatataravô, ou tataraneto, daquele tataravô, ele completa o percurso, completamente o percurso que ela começou ali. Ora, quem disse para ela que ela deveria continuar aquilo? Como que ela não perdeu absolutamente a trajetória? Quem colocou isso dentro dela? Irmãos, para mostrar que é impossível um cristão ele não voltar de onde ele veio. Se uma pequena borboleta irracional, ela consegue sair desse ponto e chegar lá, ela não erra, ela não se atrasa, ela tem tudo cronometrado e ela chega lá. Irmãos, se uma pequena borboleta faz isso, e o que Deus está fazendo conosco? Essa poderosa metamorfose, Deus está transformando as nossas vidas, Deus está mudando. Esse Deus, ele opera de uma forma grandiosa. É por isso que a sua palavra é vida nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos se lembram também daquelas trutas arco-íris, que elas nascem lá no Canadá, naquelas águas geladas? Eu vi uma vez o pastor Júlio, ele viu isso, ele foi lá, ele esteve lá, ele viu isso pessoalmente, não foi algo só que contaram, isso eu ouvi, nós fomos lá, e nós vimos esse processo dessa truta. Elas nascem em um grande nascedouro ali, é uma nascente muito grande, e elas nascem, e elas começam a se desenvolver ali. Depois que elas se desenvolvem, elas vão para o mar, e elas começam a andar, e elas andam, irmãos, milhares e milhares de quilômetros mar adentro. Elas têm uma trajetória. Depois, quando está chegando o tempo delas desovarem, aquelas trutas que elas saíram daquele lugar, e que elas nunca mais voltaram para lá, elas passaram por muitos anos, talvez anos fora, elas começam a fazer milhares de quilômetros de volta à trajetória, e elas voltam exatamente no mesmo lugar. Elas nunca erram. Os cientistas ficaram intrigados com isso. Glória a Deus. Eles ficaram intrigados, eles começaram a colocar em um tubo para elas descerem e fazerem alguns testes para tentar confundir aquelas trutas. Mas quando chega o tempo da desova, elas começam a nadar de volta, elas vão nadando milhares de quilômetros, elas sabem exatamente onde parar e desovar. O que é isso? Deus colocou algo naquelas trutas arco-íris para elas voltarem. Irmãos, o que está clamando dentro de nós? Por que é um clamor no seu coração? Glória a Deus. Por que você se assenta na mesa? Ali estão seus filhos, eles têm saúde, ali está sua esposa, você tem um bom lar, você está numa boa vida, mas existe algo dentro de nós que está clamando por algo mais. Glória a Deus. Existe um clamor dentro de nós por uma doce terra, existe um clamor dentro de nós por um lugar chamado céu. É porque existe esse céu dentro de nós. Amém. Porque nós viemos de lá, existe algo que está clamando. Você não sabe como voltar lá. Jesus, ele diz assim: se eu não for, eu não poderei preparar lugar para vocês. Mas São João capítulo 14 versículo 1, ele foi preparar lugar. Foi onde Filipe disse: Senhor, mas nós não sabemos o caminho, não sabemos o lugar. Mas Jesus, ele diz assim: sabe, Filipe, eu sou o caminho, a verdade. Ele diz assim: eu sou o caminho. Jesus Cristo, ele é esse caminho. E onde está esse Jesus Cristo? Esse Jesus Cristo, ele está manifestado na sua palavra. Porque a Bíblia diz assim: ó, onde estiver o corpo, ali se agitarão as águas. Então significa que o céu, ele está aqui. Amém. O céu, ele não está distante. O céu, ele está aqui. Aqui está
está o céu, porque onde o Senhor está é céu, e Ele está aqui porque Ele diz assim, ó, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Então Ele está aqui, Ele está aqui, aqui é céu, aqui é o lugar, aqui está a sua presença. Amém. É por isso que você sente essa liberdade do Espírito, é porque você sente bem quando você vem num culto como esse. Não é porque eu estou pregando, não é porque os ídolos estão aqui, não é porque os irmãos são poderosos, mas você sente isso, é porque Jesus Cristo, Ele está aqui, e onde Jesus Cristo Ele está, irmão, é agradável, é maravilhoso, Ele está aqui, Ele é o poderoso anjo do pacto. Ele é esse poderoso anjo do pacto, é Ele que faz com que você sinta essa poderosa presença. O profeta pregando a mensagem, redenção pelo poder. Depois que ele termina aquela mensagem, ele está terminando aquela mensagem, ele começa a falar sobre o anjo do Senhor. E ele começa a dizer assim: sabe você que está sentado aí, sabe por que você estava sentindo aquele pensamento? É porque o anjo do Senhor, ele estava do seu lado, ele estava persuadindo você a aceitá-lo. Sabe por que você sente isso? Sabe por que vem esse pensamento? Sabe por que vem essa alegria? Sabe por que vem isso? É porque o anjo do Senhor, ele está aí ao seu redor. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que tem e os livra. Sim, a Bíblia diz aqui em Salmo 37 que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra de todas as coisas. Aí você começa a entender por que naquele acidente Deus se guardou. Você começa a entender por que naquela situação você pensava que ia acontecer e não aconteceu. É porque o anjo do Senhor, ele se colocou entre você e aquilo que aconteceu. Esse Deus poderoso, ele é um Deus que guarda, ele é um Deus que abençoa. Ele é um Deus que cura, é um Deus que liberta. Sabe uma coisa, irmão? Deus, ele está aqui para curar nessa noite. Nos ajudar, Ele quer nos abençoar. Ele não é um anjo, Ele está aqui como um anjo vingador, mas Ele está aqui como um Deus misericordioso. Ele está aqui como um Deus abençoador. Ele está aqui como um Deus que cura. Ele está aqui como um Deus que salva. Ele está aqui como um Deus que entende as suas e as minhas aflições. Eu creio, Senhor, eu creio. Aleluia. Obrigado, Senhor. E o profeta aqui nessa mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele começa a mostrar coisas aqui que elas são tão especiais, que elas fazem parte daquilo que eu estou mostrando. Deixa eu só ler para os irmãos o parágrafo 524. Ele diz assim, ó: agora você vê os selos, quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, redimindo, porém um dia ele surgirá para tomar esse livro que ele tem redimido. Oh, Deus. E todos que estão nesse livro serão ele, pois esse é o crente, as palavras do livro, e a palavra é ele, e todos que estão nisso, ele surgirá para buscar esse livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo,
quando ele foi morto como um cordeiro. Eu creio. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que o livro, a Bíblia, nós estamos nos tornando nesse livro. Amém, amém. Sim, ele está dizendo que nós estamos nos tornando esse livro. Por isso que ele não vem buscar essa Bíblia. Quando acontecer o arrebatamento, esse livro, ele vai ficar. Essas mensagens, elas vão ficar. Sim, sim. Só que essa palavra, que ela está sendo escrita nas tábuas de carne dos nossos corações, ele vem buscar esse livro. A mensagem, ela está se tornando uma pessoa. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Por isso que lá no Calvário, a palavra, ela sangrou. Sim. A palavra, ela tinha sentimentos. Sim, sim. Lá no Calvário, a palavra, ela podia chorar. Da mesma forma, a palavra hoje, ela tem sentimento, ela pode sangrar. A palavra, ela está sendo interpretada através da vida de filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. E aqui ele está hoje em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ele não pode reconhecer uma outra liderança. Não, Senhor, não há nem visto nada. Glória a Deus. Ela reconhece uma só liderança, Aleluia. que é Cristo. Glória a E Deus. Cristo é a palavra. Oh, que coisa! Eu amo isso. Sim, Senhor. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, e desse modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma liderança a não ser a liderança da palavra. Agora, os irmãos veem que aquilo que Jesus ele mostra em São João, capítulo 10, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas não vão ouvir uma voz de um estranho, mas elas só vão ouvir a palavra. Amém. Por isso que existe algo dentro de nós, irmãos. Eu não sei explicar, eu não sei como, você não sabe explicar, você não sabe como, mas existe algo que se identifica a palavra. Quando você ouve algo que não está na palavra, aquilo te choca. Às vezes você não consegue explicar aquilo, mas aquilo não consegue, você não consegue. Há muitos anos atrás nós ouvimos algumas coisas, aquilo desentoado da mensagem, eu não conseguia explicar aquilo, e homens que eles saíram pregando essas coisas, e eu pensava assim, mas isso não está certo, isso não bate, eu não conseguia explicar, mas Deus nunca permitiu que eu pregasse aquilo, e eu disse para o irmão assim, sabe, Deus, Ele próprio entende da palavra, porque Ele é a palavra, Ele nunca vai desentoar da palavra. Amém. O que Deus ele está fazendo? Ele está fazendo com que você se torne agora esse livro. Amém. Meu Deus. Porque quando você se torna esse livro, você agora tem esses materiais que o profeta disse que eles estavam na terra. Isso antes da abertura dos céus, esses materiais que eles estavam sobre a terra e que eles seriam aquilo que seriam colocados dentro das pessoas para elas receberem essa posição, para elas receberem essa autoridade do arrebatamento. Quando você se torna essa palavra, isso entra dentro de você. Amém. É por isso que você agora, você pode se colocar em perfeita obediência à palavra do Senhor. Amém. Porque muitas vezes nós pensávamos que esse poder da palavra falada, ele faria com que nós saíssemos e nós íamos falar a palavra, e nós íamos ajudar os nossos filhos, íamos ajudar o vizinho, íamos ajudar o pastor, íamos ajudar o nosso irmão. Por muito tempo nós pensávamos que isso seria dessa forma. Só que aí você começa a ver que esse poder da palavra falada, ele nos leva em uma obediência completa. Amém. Por isso que o profeta, ele mostra na mensagem o sinal que a obediência completa à palavra do Senhor, ela dá direito ao Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obediência completa à palavra dá direito ao Espírito Santo. Amém. Para mostrar que os nossos passos, eles serão passos ordenados pelo Senhor. Glória a Deus. É isso que nós lemos aqui. Os passos do homem bom, os passos do homem justo, os passos do homem perfeito, eles são ordenados pelo Senhor.
ordenados, enfim, que nós damos um passo e nós paramos, e Deus, Ele te impulsiona a dar um outro passo, e você dá aquele passo, depois você não avança sem autoridade, porque presumir é avançar sem autoridade. O grande problema é que muitas pessoas, elas avançam sem autoridade. Verdade. E parece que essas coisas, elas estão distantes de nós, parece que isso não nos atinge. Como nós ouvimos, não sei se os irmãos vão se lembrar, mas nós ouvimos lá, foi mostrado algo de um grande destaque acerca de Betseba. Para mim que foi algo grande, porque Deus, Ele tinha na sua mente que Betseba, ela seria mulher de Davi. Betseba daria luz a um homem chamado Salomão. Betseba daria luz a um homem que seria rei, seria colocado como um grande rei, que o seu reinado, ele seria um tipo do milênio. Deus, Ele tinha isso na sua mente. Isso não passaria por uma outra mulher, isso passaria por Betseba. Só que Davi, ele adianta aqui. Davi, ele presumiu que aquilo deveria ser feito da forma como ele queria. Quando ele coloca os olhos naquela mulher, ele deseja aquela mulher de tal maneira que o seu servo vai lá, traz aquela mulher. Os irmãos conhecem o que aconteceu. Ali nasceu um filho morto, era a mulher certa, mas não era daquela maneira. Deus, Ele faria com que a sua palavra se cumprisse, e aquilo seria de acordo com a vontade do Senhor, não como a vontade de Davi. Amém. Aí o tempo passa, e aquela mulher, ela foi colocada exatamente no lugar. Quando Davi quis trazer a arca, e o profeta prega aquela grande mensagem, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, irmãos, fazendo uma obra, fazendo uma grande obra, porque Davi não estava fazendo só uma obra, era uma grande obra, mas era uma obra fora da vontade de Deus. Sim. Ora, Deus então, Ele não aceitava aquilo, porque se um filho faz algo para nós, algo grande, mesmo que você não se agrada daquilo, mas você diz, ó filho, muito bem, isso, o papai gostou daquilo, porque você quer agradar. Deus não faz dessa forma. Verdade. Deus, Ele só se move através da sua palavra. Amém. Deus só se move através do seu plano eterno. Deus não se move através de sentimentos humanos. Deus não se move através de afetos humanos. Deus não se move através da nossa sinceridade humana. Mas Senhor, eu estou sendo sincero, Senhor, mas Ele foi muito sincero. Deus, Ele não está preocupado com sinceridade. Deus, Ele está preocupado em cumprir a sua palavra. Amém. Porque Davi foi muito sincero. Ele trouxe a arca, mas o irmão sabe que aquilo também terminou em morte. Aquilo terminou em decepção. Aquilo terminou em um homem envergonhado, porque ele presumiu que aquilo seria feito daquela forma. Então Deus, é Ele que interpreta a sua palavra, é Deus que dá os passos. Nós não precisamos nos preocupar como certas escrituras se cumprirão. Nós não precisamos nos preocupar como algumas escrituras, como alguns parágrafos, eles se encaixarão. Deus, Ele é responsável por fazer com que a sua palavra, ela seja encaixada. É pedra sobre pedra. Amém. É revelação. Amém. Sobre revelação. Deus, Ele vai fazer dessa forma. Quando Deus, ele estava escrevendo, o Davi, Salmo 22, quando ele estava escrevendo sobre a angústia do Messias, Deus meu, por que me desamparaste? Ora, aquilo parecia uma coisa estranha, porque pessoas que estavam ao lado de Davi olhavam para ele, o grande rei. Ele era um homem que ele tinha tudo. Obrigado. Ele era um homem que ele tinha tudo, e se aquilo faltasse, eles traziam mais um pouco para Davi. Davi era um homem abastado. De repente Davi, cercado de pessoas, cercado de servos, cercado do exército, cercado das pessoas importantes, Davi começa agora numa angústia de escrever assim: Deus meu, por que me desamparaste? Alguém podia perguntar, mas Davi, o que está acontecendo? Por que o Senhor está escrevendo isso? O Senhor não é um homem desamparado, mas ali estava o próprio Jesus Cristo dentro dele, expressando aquela palavra. Quantos anos se passaram? Senhor, nós precisamos fazer uma maneira dessa palavra se cumprir. Vamos arrumar uma forma de encaixarmos isso em algum evento na igreja, para que isso se cumpra. Deus, Ele não precisa disso.
Deus, Ele fez com que no momento certo, na hora exata, aquilo se cumprisse. Quando, isso em Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías capítulo 7, 14, quando aquela profecia saiu, 812 anos depois daquela profecia, ninguém se lembrava mais sobre aquilo. Deus começa agora a ungir aquela palavra. Deus começa a ungir. Deus começa a fazer com que aquela palavra comece a vir no coração de Maria. Maria começa a pensar sobre aquilo. Isaías 53, ela vai pensando, Deus vai ungindo, até que Deus agora, Ele cumpre aquilo exatamente da forma como Ele tinha estabelecido. Porque Deus, Ele é o autor e o consumador da fé. Amém. Glória a Deus. Nós não podemos e não precisamos nos preocupar. Glória a Deus. A única coisa que nós temos que fazer, irmãos, é dizer: Senhor, deixa-me, Senhor, ser submisso à Tua palavra, Senhor. Deixa-me, Senhor, dar preeminência completa para o Senhor. Agora veja, irmãos, ele continua dizendo assim, ó: assim como a cabeça foi levantada da sepultura, desse modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a liderança da palavra. Nenhuma denominação pode acrescentar nada a isso, pois todo aquele que tirar uma só palavra disso, ou acrescentar uma só palavra a isso, tirou disso. Você está morto, híbrido, bem ali. Ela está aqui atrás, esse testemunho em cujas mãos a imundície das suas fornicações, cometendo em adultério espiritual contra a mesma palavra que ela afirma crer. Está vendo? Eu só vou ler agora só mais o 529, para depois eu ler uma outra escritura. Eu já estou indo para o final, irmãos. Eu não vou avançar assim, porque isso às vezes confundiria alguns. Por isso que eu estou tomando pontas soltas, né? 529. Então, a nossa liderança é um reino. O reino de Deus está dentro de vós. Disse a Bíblia, Jesus, o reino. Nós não somos uma denominação. Nós pertencemos a um reino. E o reino é a palavra de Deus, amém, feita espírito e vida, amém, em nossa própria vida. Glória a Deus. Quando a palavra e Deus é um, e a palavra e Deus são um em sua liderança hoje, fazendo-a a liderança do corpo que é redimida para trazer a mensagem nesse último dia e ser levantado dentre os mortos na ressurreição para voltar e restaurar novamente como Adão e Eva no primeiro jardim Éden, o tríplice mistério de Deus. O seu corpo, ó que coisa, note atenciosamente agora. Aí ele continuou pregando. Os irmãos notaram, eles estavam terminando essa mensagem, e ele estava pregando a mensagem intitulada Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele está mostrando que essa Bíblia, ela está sendo colocada dentro de nós. Ele está mostrando que o reino de Deus, ele está sendo colocado dentro de nós, para que isso possa produzir essa ressurreição. E o profeta da mensagem, Elias, e a comida oferecida, é um parágrafo que eu gosto, eu sempre cito esse parágrafo 128. Ele diz assim, ó: durante os dias de Lutero, nós vivemos pela justificação. Durante os dias de Wesley, nós vivemos pela santificação. A igreja se tornou a minoritária. Nos dias dos pentecostais, nós vivemos até o batismo do Espírito Santo e a restauração dos dons. Agora, nós somos realmente a minoria. A vinda do Filho de Deus, aqui eles creram pela fé, aqui eles gritaram sobre a santificação, aqui eles falaram em línguas como um dom, mas agora o negativo e o positivo, o topo está vindo sobre a pirâmide. Agora, essa pirâmide aqui, ela representa também a noiva. Apenas, já vou concluir a leitura do parágrafo, mas apenas para eu exemplificar aqui. Quando nós olhamos para Salomão, ele toma aquelas pedras que elas vieram de vários lugares. Aquelas pedras, elas não foram talhadas
no ponto onde seria construído o templo de Salomão. Elas foram talhadas fora, e quando elas foram trazidas, elas tinham a medida exata, elas tinham o peso exato, elas tinham o encaixe exato, era pedra sobre pedra, não havia, a Bíblia diz que não havia barulho de martelo, não havia barulho de serrote, não havia nenhum tipo de barulho de martelo quebrando pedras, porque aquelas pedras, elas eram quebradas fora, elas eram somente colocadas, amontoadas, ou seja, elas eram sendo colocadas pedra sobre pedra. Aí o profeta vem e mostra sobre a pirâmide, e essa pirâmide, ela representa o corpo de Cristo, que é a sua noiva, porque ela foi construída ao longo dessas 7 eras da igreja. E na mensagem, a estatura de um varão perfeito, o profeta mostra que ela afinaria como uma agulha. Só que se essa pirâmide, ela não tem barulho, ela não foi cortada fora, significa que Deus, Ele está tomando Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, ele fala sobre os eleitos e predestinados. O que é uma pessoa eleita? É uma pessoa que ela recebeu uma comissão para ela ir em um determinado lugar e voltar naquele mesmo lugar. Por isso que a eleição, olha de onde você veio. Sim. E a predestinação, predestino, olha para onde você está indo. Amém. Nós viemos de Deus, estamos voltando para Deus. Amém. Por isso que são pedras cortadas de uma forma especial. Essa mensagem, ela só está encontrando as pedras. Glória a Deus. Essa mensagem, ela só está identificando os eleitos, que eles fazem parte da construção. Essa mensagem, ela não está fabricando crentes, não são crentes fabricados, são crentes que eles nasceram no corpo. Glória a Deus. Eles estão apenas sendo encontrados, sendo achados. Amém. Por isso que Jesus, ele fala sobre as 99 ovelhas, que ele deixou as 99 no aprisco, e ele saiu em busca da 100ª ovelha. Ele diz assim, ó, o filho do homem, quando ele fala sobre o filho pródigo, ele diz assim, o filho do homem, ele veio buscar, encontrar aqueles que estavam perdidos. Ele não veio buscar aqueles que não faziam parte. É por isso que o profeta fala sobre a parábola da águia. Aquela águiazinha, ela era uma águia, sempre foi uma águia, só que ela agia como uma galinha. Ela não sabia o que estava sobre ela, ela não sabia os materiais, ela não sabia a capacidade, os potenciais de águia que estavam sobre ela. Ela só foi despertada. O que essa mensagem faz? Ela desperta a pessoa. Amém. Essa mensagem vai dizer assim, sabe, você é uma águia, você está no meio do galinheiro, mas você nasceu para você voar às alturas celestiais. Você tem umas asas compridas, estende as suas asas e você voa. Então isso que ele está mostrando são águias que eles têm asas compridas, são pedras que elas são chamadas, elas são trazidas de lugares distantes e são colocadas nessa construção. Só que quando você olha para aquela pirâmide lá do Egito, ela não tem sombra, não importa o horário que o sol bate sobre ela, ela não tem nenhuma sombra. Não faz sombra de manhã, não faz sombra no meio da manhã, ao meio-dia, não faz sombra à tarde, não faz sombra em momento algum, porque a forma como ela foi posicionada, a maneira como ela foi posicionada, ela nunca tem uma sombra, porque nós não somos sombra de ninguém. Amém. Glória a Deus. A noiva, ela não tem sombra. Nós não temos ninguém que vai dizer assim, nós somos sombra de alguém, como Abraão, como Ruth, como Esther, como Rebeca, como Eliezer. Eles eram sombras, eles eram tipos. O que é uma sombra? Uma sombra é uma imagem que você consegue saber o que está se aproximando, mas não é uma imagem exata. Isso é uma sombra. Você olha para a sombra aqui da minha mão, vocês olham para a sombra, vocês sabem que é uma mão, mas vocês não conseguem distinguir. Mas quando vocês olham para a minha mão, vocês veem com clareza, você vê a cor, você consegue ver exatamente os detalhes. Por isso que nós não somos sombra de ninguém, nós somos a realidade. Essa pirâmide agora, ela não tem nenhuma sombra, ela é a realidade, ela está expressando agora Jesus Cristo. É isso que o profeta está dizendo, que essa pedra de coroa, ela desce agora para fazer com que essa noiva, ela tenha uma liderança. Essa liderança
liderança, ela desceu, esse cabeça, ele desceu para liderar a sua noiva. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Brando, ele está tomando desde lá de trás e ele está vindo. Observe aqui, ó. Agora, nós somos realmente a minoria, a vida do Filho de Deus. Agora, eles creram pela fé. Aqui eles gritaram sobre a santificação. Aqui eles falaram em línguas como um dom. Mas agora, o negativo e o positivo, o dom está vindo sobre a pirâmide. Qual pirâmide? A noiva de seus filhos. Ela não tem sombra, ela é uma realidade. Ela está expressando agora a totalidade de Deus. Por isso que o profeta pode pregar uma mensagem, a divindade explicada. Eu creio que seja nessa mensagem. Ele diz assim: a deidade não está no céu, a deidade está na terra, em seres humanos, nos seus filhos. Aí ele diz assim: o diabo, ele tenta dizer para você que você é uma gentinha acovardada, que você não tem nenhum valor, que você não tem nenhum poder, que você não vai conseguir, que você não é um eleito, que não adianta você tentar, que você está tentando à toa, que você está servindo a Deus de uma forma sem razão. Isso é o diabo. Mas o profeta diz que a divindade, ela não está mais no céu, ela está na terra, porque Apocalipse capítulo 8, houve um silêncio completo. Esse silêncio que fez no céu não foi na terra, o silêncio foi no céu, porque os anjos, eles pararam, eles são servos, eles não entendem de redenção, eles não conhecem o plano da redenção. Os anjos, eles não conhecem os tipos, os anjos, eles não conhecem o Ruth. Os irmãos acham que os anjos tolerariam Ruth? Os irmãos acham que os anjos, eles tolerariam Raabe? Eles colocariam Raabe no plano da redenção? Uma mulher como aquela? Eles colocariam Maria Madalena no plano da redenção? Eles colocariam Zaqueu no plano da redenção? Eles colocariam Pedro no plano da redenção? Eles colocariam Pedro naquela posição pesada? Não colocariam? Porque eles não entendem, eles não sabem. Mas Deus, Ele veio buscar, Ele veio encontrar os que estavam perdidos. Ele não estava olhando a casca, Ele não estava olhando essa fruta picada pelo lado de fora, mas o bicho não pôde entrar do lado de dentro. Ele estava olhando o que estava lá dentro. Ele estava olhando essa semente predestinada do lado de dentro, porque o que vem predestinado não é a alma, mas é a pessoa que vem predestinada. Deus, Ele sabia o que estava ali, Ele sabia que era necessário Ele passar por Samaria, Ele sabia que era necessário Ele passar por aquele lugar onde estava Zaqueu. Porque ele entende do plano de redenção. Então, quando você vai lá em Apocalipse capítulo 8, houve um silêncio no céu. Aquele silêncio, ele foi um silêncio onde não caiu sequer uma agulha no chão. Porque se houvesse um único barulho, se tivesse um pequeno barulho, Satanás, ele começaria por aquele barulho, e ele investigaria, e ele começaria a arruinar aquilo. Mas não houve nenhum tipo de barulho. Sabe aquele hino que nós cantamos? Que os anjos se debruçaram na escadaria. Tempo de adoração é um grande hino. Nós não vamos deixar de cantar aquele hino. Mas quando fala que os anjos, eles se debruçaram assim nos corrimões dourados. Eles debruçaram nos corrimões dourados para ver onde ele ia. E eles perguntaram: onde ele vai? Irmãos, não aconteceu isso. Houve um silêncio completo. Os anjos ficaram paralisados, não houve nenhum barulho, absolutamente nada. Mas quando ele desce sobre a terra, quando ele desceu sobre a terra, a igreja, ela captou o mistério. E a igreja, ela entrou agora em um poderoso reavivamento. Não um reavivamento baseado em alguns dons, mas um reavivamento de que nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Glória a Deus. Aleluia. Os anjos não entendem sobre isso. Glória a Deus. Um anjo assentado aqui, ouvindo você chorando e cantando: eu era perdido, mas eu fui encontrado. Oh Senhor, muito obrigado. Eu era um pecador,
pecador. Aí esse anjo olha a sua situação e diz assim: se eu pudesse, eu fulminaria essa pessoa. Eu não entendo o que ele está falando, mas Jesus diz assim: ali está o meu filho. Ele reconheceu o seu caminho de volta. São os redimidos do Senhor. Somos nós, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. São esses que são contados na redenção. São esses que sabem o que significa estar perdido e ser encontrado. Ele está dizendo assim, ó, sobre a pirâmide. E é o fim do tempo, quando Cristo e sua igreja estão mais parecidos, até que vai chamar aos mortos os metodistas, luteranos e todos aqueles lá de trás. E haverá uma ressurreição. Os que adormeceram na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, quinta, sexta e sétima vigília ressuscitarão nesses dias para encontrar Jesus nos céus. A hora tem vindo, amigos. A vinda do Senhor está às portas. Glória a Deus. Ele está mostrando que a noiva, ela está se tornando mais parecida com o noivo. Mais parecida, de tal maneira que essa noiva, essa voz de arcanjo dentro dessa noiva vai soar, vai se tornar a palavra, porque a palavra que foi lá no túmulo de Lázaro e chamou Lázaro à sepultura, foi a palavra que chamou aquele peixinho que estava morto. Foi a palavra que chamou aqueles mortos do Velho Testamento, quando Jesus ele estava agonizando na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ele deu um grande brado, e os mortos, aquele terremoto, fez com que aqueles mortos, aqueles que dormiam no Senhor, aqueles que estavam lá no paraíso do Velho Testamento, eles ressuscitaram. O que Deus está fazendo hoje? A palavra, ela está sendo formada na igreja, e a igreja, ela chamará os mortos. Chamará os mortos da sexta dimensão. Para você ver a autoridade, o poder, para você ver a responsabilidade que está sobre cada um de nós. Amém? Nós vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos tomar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora nós vamos para o Evangelho de São João, capítulo 13, a partir do versículo 4. Essa é a leitura do lava-pés. E levantou-se da ceia, tirou os discípulos, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça.
Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Nós vamos nesse momento, nós vamos inclinar as nossas cabeças, nós vamos oferecer uma oração ao Senhor, uma oração individual, pessoal, uma oração entre você e Deus. Fale um pouquinho com Ele acerca da sua vida, acerca desse mês que tem passado, e deixe Ele sentir a sinceridade do seu coração. Amém. Se você tem falado algumas coisas, pensado em algumas coisas, falado algumas coisas que você sente que isso tem entristecido ao Senhor, esse é o momento de você pedir que Jesus Cristo, esse que está aqui com esse clorox, esse sangue branqueador que limpa todas as nossas vestes. Nós não estamos aqui com as nossas vestes sujas, mas nós estamos aqui com as nossas vestes limpas diante do Senhor. Precioso Jesus Cristo, diante da bendita presença do Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, como filhos do Senhor, filhos que não têm do que se envergonhar, filhos que têm passado pela aprovação do Senhor. Quando o apóstolo Paulo estava cheio do teu Espírito, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. O Senhor é o que justifica essa igreja. O Senhor é o que santifica. O Senhor é o que limpa. O Senhor é o que nos coloca aprovados diante do Senhor. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que todo tipo de condenação deixe os corações, Senhor, e que nós possamos estar completamente livres, perdoados, recebendo essa aprovação do Senhor. Meu Deus, eu oro em favor desse pão, eu oro em favor desse vinho, que representa, Senhor, o corpo bendito do Senhor, o bendito sangue do Senhor. Esse corpo que ele foi dilacerado, foi moído, para que esse sangue pudesse nos redimir. Olha, esse sacrifício, Senhor, ele não foi em vão. Esse sacrifício não foi em vão, Senhor, porque ainda que nós vivemos em um tempo onde a apostasia, ela batizou a terra, a apostasia tomou conta das pessoas,
mas ainda o Senhor tem filhos, eles estão procurando servir ao Senhor. Ainda tem filhos, Senhor, que eles reconhecem o poder do sangue de Jesus Cristo, e eles estão cumprindo toda a justiça, cumprindo toda a palavra do Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Faça com que cada um de nós, ó Pai, entre embaixo desse poder do perdão do sangue do Senhor. Amém. Que nós possamos vir aqui, Senhor, nessa vida, não como derrotados, mas como vitoriosos. Amém. Como aqueles que têm que ser encontrados. Estávamos perdidos, mas fomos encontrados. E nós podemos cantar: livre estou, livre estou. Porque desde que o Senhor estendeu as suas mãos, nós fomos considerados na redenção do Senhor. Então abençoa-nos, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus.